Olá, classe, boa tarde. A aula de hoje se destina a continuar o conteúdo do último vídeo que falava sobre substituição nucleofílica bimolecular. Nós começamos a entender que algumas reações que acontecem no carbono saturado, elas podem acontecer principalmente quando tiver um nucleófilo muito forte. E o tópico da aula de hoje é falar sobre essa nucleofilicidade. Eu deixo entre aspas porque eu nem sei se existe em português essa palavra, né? Nucleofilicidade. Mas aos fins a que se destina é para expressar a ideia de poder nucleófilo, de força do nucleófilo, embora não muito acurada dessa forma, mas pode ser pensado dessa maneira. Então, nós temos uma cadeia carbônica que seja saturada e eu consigo fazer reações desde que o meu nucleófilo seja um bom nucleófilo. Nem sempre isso vai acontecer. Além disso, posso ter um bom grupo abandonador na estrutura carbônica e eu posso ter alguns aspectos quanto ao tamanho dessa cadeia, bem como o tamanho do grupo abandonador ou o tamanho do nucleófilo, que também pode interferir nessa capacidade da reação acontecer ou não. Perfeito? Então, a gente está tentando entender quais são os fatores, né, que afetam uma reação química do tipo SN2. Eu estou enfatizando SN2 sempre porque em breve nós vamos ver uma reação SN1, uma reação que depende somente da concentração de uma das espécies envolvidas. Aqui nós temos uma reação onde a velocidade dela ela depende de uma constante qualquer e ela depende tanto da concentração do nucleófilo quanto da concentração da espécie ali que está reagindo, ou seja, da espécie que contém aquela cadeia carbônica saturada. Então, por isso, substituição nucleofílica, por causa que eu pego um nucleófilo e substituo esse nucleófilo em uma cadeia carbônica, onde essa cadeia carbônica vai perder um outro ente químico que também é um nucleófilo. Por isso, substituição nucleofílica. Eu substituo um nucleófilo por outro. Iodo, bromo, cloro, flúor, iodeto, brometo, cloreto e fluoreto, como vocês estão vendo aqui nessa tabelinha, né? Só apagar essas partes que não nos interessam. Todos esses são nucleófilos. Tudo isso que está em amarelo aqui são nucleófilos. Mas esses nucleófilos eles já estão aqui no lado direito da seta, né? Então já são produtos. Produtos do que? De uma reação que envolvia um outro nucleófilo, aqui em azul, a hidroxila. Então, ao analisar o ataque da hidroxila, desse nucleófilo, nessa cadeia carbônica aqui, então R, o que é o R? O R pode ser qualquer coisa, né? Pode ser uma etila, uma propila, uma futila, pode ser qualquer coisa. Né? Então, isso que é as notações quando você vê uma cadeia carbônica e um R ali, que aí pode ser qualquer coisa, qualquer cadeia, tamanho de cadeia alquílica, tá bom? Então tem uma cadeia alquílica ali e logo a gente vai entender o efeito do tamanho da cadeia alquílica, mas por hora eu estou deixando essa variável fora do que eu estou explicando aqui. A gente já vai entender o efeito da cadeia alquílica. Então, considerando uma mesma cadeia alquílica para todos esses compostos, porém mudando o grupo abandonador, que é isso que eu estou circulando em azul. Vou circular em cor de rosa ou em vermelho aqui para ficar com outro destaque aqui. Ó. Tudo que é em vermelho é o meu grupo abandonador, que também é o nucleófilo que vai ser substituído. Tá? O nucleófilo que vai ser substituído é importante para eu entender se a reação vai acontecer ou não. Porque a gente já viu na aula passada que haverá a reação se for pertinente para o sistema. E a pertinência do sistema é vista de uma maneira termodinâmica. Ou seja,
a energia de Gibbs do sistema, dos reagentes, tem que ser maior do que a energia dos produtos. Quando isso acontece, eu estou indo de reagentes para produtos, ou seja, eu estou diminuindo, se tiver essa diferença, né, onde a energia dos produtos é menor do que a energia dos reagentes. Quando essa reação acontecer, quer dizer que o sistema vai, no todo, diminuir sua energia. E isso, para a natureza, é sensacional. A natureza, eu digo tudo, eu, você, um copo com água, um planeta inteiro. A natureza é isso. É, tudo isso, todas essas reações, elas vão acontecer na natureza de maneira espontânea quando tiver esse tipo de perfil energético, ou seja, uma diminuição da energia do sistema. A isso se dá a ideia de espontaneidade, uma reação que acontece de maneira espontânea. Tá? Então é termodinamicamente favorável. Ó, uma coisa espontânea, você pega lá, você está dirigindo um carro, a queima do combustível está gerando energia, aquilo é espontâneo. O inverso não seria espontâneo. Nunca vi nenhum carro que pegue fumaça e fuligem do meio, misture com oxigênio e faça gerar uma combustão. Não acontece, né? O processo inverso não é espontâneo. Por quê? Por causa que você precisa colocar toda essa energia que foi desprendida da reação química. Isso não é possível, não com os nossos equipamentos de hoje em dia. Então, quando uma reação é acompanhada de uma diminuição da energia, ela é espontânea. E essa diminuição da energia só vai acontecer se for factível, né? se essa reação realmente levar a uma diminuição global da energia. E isso vai acontecer nessas reações aqui, vou circular a primeira aqui, por exemplo. Se esse nucleófilo aqui, a hidroxila, ela tiver o poder de deslocar, né? Então se a hidroxila conseguir deslocar o iodo, fazer o iodo sair da estrutura, isso vai gerar um ganho energético para o todo. Algumas reações não vão acontecer porque imagine que ao invés de hidroxila tivéssemos iodeto aqui. E aí eu teria um iodeto tentando deslocar o outro iodeto. Para a molécula, essa aqui, né, ela já está numa situação de energia e não haverá nenhum incremento, não vai ter nenhum ganho para esse sistema trocar um iodeto por outro. Por causa que aqui, os fins a que se destinam, a gente não está falando de química nuclear, nem de ressonância magnética nuclear, então vamos considerar todos os iodetos iguais, todos são isótopos de mesma massa atômica, então são todos iguais, né? Então não há nenhum ganho para trocar esses 6 por meia dúzia. Nós vamos ver que tem muitos outros fatores ainda por trás disso. Que às vezes até um bromo não conseguiria deslocar, porque depende também de alguns outros fatores que eu já estou dando a ideia, né? Como o volume, como a presença ou não de um solvente, o poder ou não da estrutura conseguir se reorganizar de uma maneira termodinamicamente relevante. Então, quando eu comparo o mesmo nucleófilo, vamos ao conteúdo que está aqui presente, quando eu tenho o mesmo tipo de nucleófilo atacando diferentes substratos, e aqui eles estão diferindo no quê? Aqui em primeiro tem um iodo, aqui um bromo, aqui um cloro, aqui um flúor. São os grupos abandonadores, são também estruturas que são nucleófilas, mas que elas já estão adicionadas ali um alcano. Então, a substituição nucleofílica vai se dar em diferentes taxas de reação, em diferentes velocidades de reação. E é o que eu tenho aqui, ó. Ficou tudo em inglês aqui, mas é intuitivo, né? As médias de velocidade relativas a quem? A menor velocidade dessa reação, né? Que é essa última. Então, o que eu tenho aqui quer dizer que na primeira reação, nessa primeira reação aqui, vamos olhar só para ela,
nessa primeira reação do quadrinho em rosa, ela vai acontecer 30 mil vezes mais rápido do que a reação que está acompanhada, ou da reação que acontece entre, que está localizada aqui, ó, essa nuvenzinha em verde. Notem que a única coisa que diferencia é o iodeto e o fluoreto aqui como grupo abandonador. Então, olha só, a hidroxila ela consegue deslocar uma velocidade 30 mil vezes maior um iodeto do que o fluoreto. 30 mil para 1. Percebam que a ordem aqui está justamente invertida com a da tabela periódica. Você pode sempre e deve sempre consultar ela para ver o que está sendo falado, né? Então, olha aqui você tem flúor, flúor, cloro, bromo e iodo. Notem que esse elemento aqui, o fluoreto, o flúor, ele tem o menor raio atômico. O flúor é bem menor que o cloro, que é bem menor que o bromo, que é bem menor que o iodo. Notem que, então, raio atômico. Ele também, o flúor, ele é mais eletronegativo que o cloro, que é mais eletronegativo que o bromo, que é mais eletronegativo que o iodo. Vai ser uma outra coisa importante de perceber. Esses dois aspectos já servem para explicar muita coisa na orgânica. Então, por que é tão difícil da hidroxila deslocar o flúor nessa reação de baixo aqui? Por que tem uma dificuldade tão grande? Porque se o flúor é o menorzinho e se o flúor é o mais eletronegativo, ele está ligado com muita maior força ao carbono do que qualquer outra coisa no mundo. Lembram, na última aula eu fiz ali o comentário sobre os compostos hiperfluorados, né? Os compostos orgânicos que tinham uma longa, ali, 8 átomos de carbono, e todas as substituições dos carbonos, toda a saturação dos carbonos da cadeia alquílica era feita através de flúor. E aí que era a ideia do Teflon, né? Aquele polímero feito à base desses tipos de hidrocarbonetos fluorados. Eu lembro que eu comentei que era muito difícil de quebrar essa ligação. Por quê? Porque o flúor está se ligando com o carbono da maneira mais efetiva possível. Nada arranca ele dali. É muito difícil arrancar ele daquela estrutura. Ou seja, se eu quero substituir ele, eu preciso arranjar alguém que tenha uma nucleofilicidade maior do que o flúor. Uma das coisas que são ponderadas para medir essa nucleofilicidade é a eletronegatividade. Tá? Que a gente já vai entender com outro viés, tá bom? Mas por hora a gente só precisa lembrar disso. Então, essa reação, a média de velocidade aqui, vai ser a menor dentre das outras. Então, notem que quando eu tenho outros grupos abandonadores, como é o caso, vou colocar aqui o cloro, vamos colocar aqui o bromo, né? O iodo a gente já viu. Notem que aqui eu estou diminuindo a eletronegatividade, né? O mais eletronegativo era o flúor, o menos eletronegativo é o iodo. Então, quando eu vou diminuindo essa eletronegatividade, eu torno essa reação mais rápida. Ela se torna mais rápida em relação ao flúor, quer dizer que ela está acontecendo numa maior velocidade. Isso que rapidez quer dizer, né? Qual que é o sentido físico da palavra? E, obviamente, se isso está acontecendo, se mais... Lembra lá que a gente sempre está pensando em mol, né? Mol é 6 bilhões e sextilhões de moléculas dessas. Então, quanto mais moléculas conseguem reagir, mais, de uma maneira mais veloz, eu estou convertendo reagentes em produtos. Tá?
Então, eu tenho uma quantidade maior de produto sendo gerado quando o meu nucleófilo ele é fraquinho. Ou seja, isso que eu estou vendo aqui é a natureza do grupo abandonador. Alguns elementos químicos são bons grupos abandonadores. Alguns grupos abandonadores eles saem da estrutura química ali do alcano, do aleto em questão, de uma maneira bem fácil. Não precisa outro átomo ali, outro nucleófilo, só dá um empurrão, ele sai fora. Porque isso acontece pelo mesmo efeito do que o flúor não quer sair de jeito nenhum. Perfeito? Por quê? Porque o iodo é mais volumoso, mais bobão, mais grandão, tem uma eletronegatividade menor, isso cria um recobrimento orbital menor e isso faz com que a ligação seja mais fraca. É mais fácil quebrar uma ligação mais fraca. Né? Então, se é mais fácil, acontece numa maior frequência. Por isso eu tenho uma velocidade maior. Tá. Mas a vida não é tão simples, meus queridos. Nós temos alguns outros fatores que vão influenciar. Então, um deles a gente já pegou, que é a eletronegatividade. Mas para esse momento é legal a gente mudar um pouco o nosso glossário químico, porque é mais pertinente, vocês vão ver ou consultar qualquer livro-texto, que não se fala muito em eletronegatividade, ou pelo menos fala só no início de alguns capítulos, mas depois é falado um outro termo, é escrito um outro termo, que é a basicidade. O que é uma base, segundo a teoria de Lewis? Não preciso nem escrever aqui, você provavelmente lembra, né? Então, a base é aquilo que doa elétrons. O ácido é aquele que aceita elétrons. Então, todas aquelas moléculas, ou átomos, ou íons que conseguem doar com facilidade elétrons são bases. Tá? Lembra sempre disso. Por causa que vai ser agora comum eu só me reportar como um composto mais ou menos básico. Esse tem que se ligar que eu estou falando nessa propriedade de um átomo doar com facilidade um par de elétrons. Então, uma coisa que a gente pode inferir é que nem todo mundo doa o par de elétrons com facilidade. Alguns doam e outros não. Então, existe um efeito que a gente consegue medir isso no laboratório. O quão básico é uma base, o quão forte uma base é. Eu consigo medir isso com pH-metro, eu consigo medir a basicidade de um composto. Geralmente, uma base mais fraca vai ser justamente aquele átomo, né, que vai estar ligado à estrutura alquílica, que está mais fracamente ligado a ele. Ou seja, se está de uma maneira mais fraca ligada a esse átomo, quer dizer que em algum momento, quando ele doou os elétrons, ele não doou com tanta efetividade. Portanto, essa doação de elétrons não é tão efetivo, a basicidade do composto cai. Então é uma base fraca. Bases fracas, apesar de fracas, por serem fracas, são menos estáveis. Me perdoem, é que bases fracas são mais estáveis. Tá? Então, bases fracas elas são mais estáveis. Bases que são fortes, elas são menos estáveis. Tá? Mas olha só, aqueles 4 elementos que eu tinha selecionado ali, iodeto, brometo, cloreto e fluoreto, se eu for expressar eles em relação
Ali antes eu comentei sobre a eletronegatividade. Ao aferir a basicidade desses compostos, eu vou perceber que eles estão perfeitamente correlatos. Então, as bases que são mais fracas, elas tendem a ser mais estáveis e, apesar de serem estáveis, elas são bons grupos abandonadores. Por quê? Porque são fracas. Quando eu penso nessas bases na estrutura de um aleto de alquila, a facilidade com que essa base abandona ou se retira desse aleto de alquila é o que está expresso aqui embaixo. Tá? Então, a habilidade relativa de ser um grupo abandonador. Então, aquelas bases que são fracas são melhores grupos abandonadores. Você consegue perceber isso aqui, ó. Vou limpar um pouquinho. Aqui eu tenho iodeto, brometo, cloreto e fluoreto. Então, quanto mais fraca for essa base, mais fácil ela consegue ser deslocada. É o que a gente viu, né? Que a gente acabou de ver. Ó, uma base fraca. Quando eu isolo aqui todos os fatores que estão por trás da minha reação, eu percebo que ao ter uma base fraca, eu tenho um bom grupo abandonador. Como que eu sei disso? Porque o meu nucleófilo é o mesmo. Se o meu nucleófilo é o mesmo, que é essa hidroxila, só está mudando a natureza do grupo abandonador, eu percebo que quanto mais fácil esse grupo abandonar a estrutura, maior vai ser a velocidade da reação. Então, a basicidade ela vai estar intrinsecamente relacionada à nucleofilicidade. Nós já vamos ver mais algumas coisas assim. Então, ó, geralmente, aqui ó, nucleofilicidade. Geralmente, bases fortes são bons nucleófilos. Então, a hidroxila é uma base forte quando comparado até ao seu parente protonado, né, que é a água. A hidroxila é uma base mais forte, ou seja, consegue doar o elétron com maior facilidade do que a água. A metoxila vai ser uma base mais forte que o metanol. O íon amônio, ou aliás, o NH2, né, que não é amônio, tem um outro nome que agora me fugiu, mas amônio é NH4. Ali eu tenho NH2. Eu não consigo lembrar o nome desse ânion, mas por consequência direta você sempre percebe que compostos que tenham pares de elétrons disponíveis, ou principalmente na forma aniônica, eles vão ser bases mais fortes, eles vão ser melhores nucleófilos do que os seus parentes protonados. E é uma situação tanto quanto óbvia, né? Aqui eu tenho um ânion, né? E aqui eu tenho uma molécula neutra. Então, se você sempre lembrar dessa capacidade de uma molécula em doar elétrons, ela vai depender do fato de ela ter ou não esses elétrons, né? Então será mais fácil para ela doar quando estiver carregado, ou seja, quando estiver na forma aniônica. Então, por isso eu tenho uma base mais forte. Então, essas bases fortes, elas conseguem deslocar com maior facilidade. Eu consigo comparar, posso montar um esquema de força ou nucleofilicidade dessas bases, olhando justamente a essa característica aí de ter elétrons. Só que agora que vem um grande problema. Geralmente, essas reações aí, elas acontecem em um solvente. Tudo isso que eu falei aqui até agora, você pode colocar na sua cabeça e pensar isso como acontecendo em fase gasosa. Por quê? Porque tudo que eu falei é na fase gasosa. Quando eu estou na fase gasosa, quer dizer que aquele nucleófilo lá, que sei lá, poderia ser a hidroxila, e aquele
composto aqui, sei lá, um CH3BR já me resolve. Isso daqui está em fase gasosa. Só tem essas estruturas no gás. O gás é composto somente de hidroxila ou somente de CH3BR. E aí essa reação se processa ao ataque nucleofílico e eu vou ter CH3OH e OH e Br-, bromento. Isso, na fase gasosa, vai ser diferente do que quando eu considero um solvente. Solvente, eu tenho 3 tipos de solventes que eu sempre preciso lembrar. Então, os tipos de solvente eles são importantíssimos para entender como que as reações acontecem. Primeiro, eu posso ter um solvente que seja aprótico. Ou eu posso ter um solvente prótico. São 2 tipos de solvente. Essa palavra já te remete a algo, né? Então, prótico ou aprótico quer dizer aquele que tem ou não prótons. Ou seja, alguém que doa ou não prótons. Então, um solvente prótico, água. Água tem. Quando eu pego ali a estrutura da água, eu percebo que eu tenho na estrutura da água átomos que são constituídos, tem ali pelo menos um próton. Se eu ionizar isso daqui, né, ou seja, se eu pegar um meio ácido qualquer, colocar um ácido, eu tenho geralmente a formação do íon H3O+. Mas em suma, esse H3O+, eu posso sempre imaginar ele no meio, no solvente, dessa forma aqui, como somente o H+, que é um próton, né? Por causa que ele tem um próton e um elétron, porém um elétron foi retirado, por isso a carga é positiva. Então eu tenho um solvente prótico, eu posso ter solventes que são próticos, e eu posso ter solventes que são apróticos. Tá? Posso ter solventes que não vão, de maneira nenhuma, fazer essa ponte de hidrogênio. Então, alguns solventes, a gente lembra lá de solventes polares e apolares. Mas essas 2 definições, elas estão dentro de outras definições. Aqui eu posso ter um solvente que seja polar e eu posso ter um solvente que seja apolar e que ambos deles sejam próticos. Existe isso. Então, eu tenho que me atentar a que tipo de solvente eu tenho. Por quê? Se eu tiver um solvente prótico aqui, olha o que eu tenho no meu meio. Eu tenho hidroxilas. Eu tenho hidroxila atuando como um nucleófilo. Se tiver muita molécula de água ao redor dessa hidroxila, eu vou ter esse efeito aqui. Imagine que o meu nucleófilo seja esse Y aqui em vermelho, no centro, e aqui eu tenho essas esferas aqui em azul, as moléculas de água. Tá? Então, as moléculas de água ela contém um dipolo. Esse nucleófilo em um solvente polar prótico vai fazer com que todas as moléculas de água orientem os hidrogênios para ele, em direção a ele. Isso vai criar uma camada de solvatação. É a mesma história do quarterback no futebol americano. Ou seja, o cara está tentando correr com a bola de futebol americano e está muitos outros adversários vindo na frente dele, ele não consegue superar não tem força para conseguir avançar pelo campo.
Então, é esse efeito, o solvente, quando ele for polar prótico, ele vai fazer isso com o nucleófilo. Ele vai inibir ele. Por causa que vai todo mundo se juntar do mesmo jeito que um ímã ali ao redor dessas moléculas, desse nucleófilo. E aí todas essas moléculas vão ter uma mobilidade distinta, né? Todos esses solventes vão acompanhar esse nucleófilo. E o nucleófilo quer chegar em quem? Lá no carbocátio. Se tiver muita gente atrapalhando, ele não consegue chegar lá. É a história do futebol americano, né? Então é uma excelente alusão. Tá, então, quando eu tenho um nucleófilo, seja uma base forte, essa base forte vai ser um bom nucleófilo se somente se o meio for em fase gasosa. Caso contrário, um bom nucleófilo, se ele tiver em um solvente polar prótico, ele vai ter diminuído a sua nucleofilicidade. Por quê? Porque um bom nucleófilo é uma base forte. Se a base é forte, ele é bem eletronegativo. Se ele é bem eletronegativo, todas essas moléculas de água vão ser atraídas por esse nucleófilo com uma magnitude muito grande. Perfeito? Então, quanto mais eletronegativo for esse nucleófilo, quanto maior for a basicidade dele, mais moléculas ou mais fortemente essas moléculas da camada de solvatação vão estar aderidos a ele. Então, uma base forte em um solvente polar prótico vai ser um nucleófilo fraco. E o inverso. Então, ó, se eu pegar fluoreto, ele é uma base forte, mas em água ele se torna um nucleófilo fraco. Vou pegar outro extremo, o iodeto. O iodeto, ele é uma base fraca. Se ele é uma base fraca, o inverso do que eu acabei de falar vai ser válido. Se essa base aqui for fraca, quer dizer que as moléculas de água ao redor dela não vão estar atraídas com tanta intensidade. Se isso é verdade, ele consegue permear o meio, né? Ou ele consegue chegar até o nucleófilo, até o aleto ali de alquilo, onde vai acontecer a substituição nucleofílica, ele consegue chegar lá com maior facilidade. Então, o iodeto em um solvente polar prótico, ele é um bom nucleófilo. O iodeto em fase gasosa, ou seja, sem solvente, ele é um nucleófilo ruinzinho, não é muito bom. Então, o solvente ele pode inverter completamente esse efeito, essa nucleofilicidade que a gente está comentando aí, que eu estou comentando com vocês, e vocês estão conhecendo agora. Notem que eu estou focando em um solvente polar prótico, então quer dizer, né, que eu tinha montado um esqueminha aqui, então solvente polar prótico, isso aqui é o que a gente já viu. Será que eu tenho um solvente polar? Isso aqui eu vou deixar de fora, mas antes aqui eu vou citar aqui. Será que eu tenho um solvente que seja polar e aprótico? Então, eu vi um solvente polar prótico, água, ou seja, a água consegue fazer pontes de hidrogênio. Será que existe algum solvente que também solubilize moléculas polares, por isso que eu tenho que usar um solvente polar? Então, ou seja, algo que solubilize moléculas
polares ou átomos polares e que não forneça, que o problema era aqui, né? O problema era esses hidrogênios que ficavam apontando. Será que existe algum solvente que não faça isso e que seja polar ao mesmo tempo, que solubilize esses ânions? Tem, tem, tem vários. Alguns deles um deles, o mais característico. Então, só vou colocar aqui até para você lembrar: água, amônia também, um solvente e tal, mas enfim, água mais clássico. Mas aqui eu posso ter alguns, por exemplo, o DMSO, o dimetil sulfóxido. Então aqui eu trouxe a estrutura do DMSO, do dimetil sulfóxido. Então, aqui tem vários, né? Um aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. Todos eles estão ali solvatando o cátion potássio. Então, essa estrutura desse dimetil sulfóxido, vamos olhar só para uma delas aqui, né? Dá na mesma, olhar as outras. Esse quadrinho em verde aqui, você está vendo a estrutura do dimetil sulfóxido. Ele tem duas metilas, por isso dimetil, né? E ali a estrutura do sulfóxido. Então, a região mais eletronegativa desse sulfóxido é no oxigênio, lá na extremidade. O enxofre é a região mais eletropositiva. Então, essa diferença de momento de dipolo é tão apreciável que torna essa molécula polar. Né? E é daí que surge polar. E ela não tem nenhum hidrogênio ligado a oxigênio, nitrogênio e flúor. Lembra lá do FON? Que o professor lá do ensino médio provavelmente falava para vocês. Que são as únicas estruturas, né, que contêm flúor, oxigênio e nitrogênio. Então, quando eu tenho um hidrogênio ligado ao FON, aí essa estrutura é uma estrutura de um solvente polar prótico. Né? Ó, uma estrutura que tem um hidrogênio, antes aqui só para fazer uma adendo, uma estrutura que tenha um hidrogênio ligado a um oxigênio. Ó, uma estrutura aqui, ó. Uma estrutura de um hidrogênio ligado a um nitrogênio. Aqui, amônia. Né? Esqueci os pares de elétrons aqui. Né? Então, essas são moléculas. Poderia também colocar ácido fluorídrico também, outro solvente polar. Todos esses solventes são polares, H2O, NH3, FH. Eles são substâncias polares porque há uma diferença grande, muito apreciável entre a eletronegatividade dos elementos que estão contidos nessas estruturas e por elas terem pelo menos um hidrogênio ligado a um oxigênio, ligado a um nitrogênio e ligado a um flúor, essas moléculas são capazes de perder esse hidrogênio, ou às vezes até mais de um, perder esse hidrogênio para fazer pontes de hidrogênio, ou ligações de hidrogênio, é melhor. Então, essas ligações de hidrogênio são o que caracteriza aquele solvente polar prótico. Então, aquelas moléculas que doam um próton, que doam o H+. Olha aqui o dimetil sulfóxido. Mas o dimetil sulfóxido tem hidrogênio. Tem hidrogênio ligado a um carbono. Então, ela não segue essa regra do FON. Então, esses hidrogênios ali, eles não estão para jogo. Eles estão ali só para completar a valência. Eles não são perdidos. Eles não fazem reações como pontes de hidrogênio. Eles não vão ser perdidos por essa estrutura do DMSO e atuarem ali como um próton. Tá? Eles vão ficar ali, sempre o CH3 o carbono vai ficar com os 3 hidrogênios. Tá? Então isso é importante lembrar. Por isso que o DMSO, deixa eu apagar isso daqui para não incomodar mais, deixa eu apagar isso aqui também. O DMSO, ele é tido como um solvente polar, tem polos,
e como ele não doa, como ele não faz reações químicas, como ele não promove a criação de pontes de hidrogênio, ele é um solvente polar a... não consigo mais escrever aqui. Aí, funcionou. Solvente polar aprótico. Tá? Porque ele não doa prótons. Tem outros solventes polares apróticos? Tem. Vamos ver aqui mais um. A dimetilformamida. O acrônimo dele, dessa estrutura está aqui em cima. DMF. Dimetilformamida. Então aqui eu tenho também essa mesma situação. Um hidrogênio que até está ligado a um carbono, mas aí lembra lá que isso não vale, né? Que daí não há formação de pontes de hidrogênio. Então esse hidrogênio aqui não é lábil, ele não faz parte de uma ponte de hidrogênio. E temos ali uma região onde tem um carbono mais eletropositivo, um oxigênio mais eletronegativo. Notem que aqui no nitrogênio também não tem nenhum hidrogênio a ele adicionado. Tem duas metilas, né? Por isso dimetilformamida. Essa molécula, uma amida, né? Essa estrutura aí, ela também vai apresentar polos e não vai contribuir com nenhum hidrogênio. Então, assim como o DMSO, a dimetilformamida também é um solvente polar aprótico, que não doa, não faz pontes de hidrogênio. Então, por que eu estou falando disso agora? Porque quando eu tenho um nucleófilo, e ele é bom nucleófilo, ele é uma base forte, e ele está em um solvente polar aprótico, que é esses dois casos que eu citei, ele vai continuar sendo um bom nucleófilo, uma boa base, uma base forte. Por quê? Lembra da explicação que eu estava dando aqui? Isso só é válido. Aqui o solvente é a água. E a água o que é? A água é um solvente polar prótico. A água doa prótons. Vou até escrever isso aqui, que aí você lembra disso. Tem outros solventes polares próticos? Tem. Amônia, o ácido fluorídrico, são solventes polares próticos. Vou colocar em vermelho aqui. Então, a água é um solvente polar prótico. Perfeito? Essa estrutura e esse conjunto de moléculas vão doar prótons, vão fazer pontes de hidrogênio. Então, o fluoreto, quando estava nesse meio, ele estava lutando contra todo o solvente para conseguir chegar lá. Isso vai acontecer se esse solvente for prótico. Se o solvente for aprótico, que é a situação aí que a gente já entendeu o que é, quando o solvente é aprótico, ou seja, DMSO, dimetilformamida, ou qualquer outro solvente polar aprótico, vai até ter uma orientação por causa da polaridade, mas aquelas pontes de hidrogênio que eram geradas são muito fortes e agora elas não existem. Então, a nucleofilicidade desse elemento químico vai ser tão grande num solvente polar aprótico quanto era na fase gasosa. Tá? Anota bem isso é bem importante. Então, o fluoreto em fase gasosa ou em um solvente polar aprótico, ele vai ser um bom nucleófilo. O fluoreto em um solvente polar prótico, ele vai ser um péssimo nucleófilo. Tá? São coisas que agora a gente já está começando a conectar. Então, a nucleofilicidade, outra coisa importantíssima, a nucleofilicidade, ela depende do meio.
Tá? Não depende só do nucleófilo. Então, o nucleófilo tem intrinsecamente ligado a ele essa característica da basicidade, mas a basicidade, né, pode ser influenciada pelo solvente, pela camada de solvatação. Então, agora a gente já entendeu como que esse efeito eletrônico aí, que advém a basicidade, como é que ela influencia na nucleofilicidade. Temos que ponderar também o solvente. Agora a gente vai ver outros fatores que vão estar relacionados com aqueles tipos de reações, que é o tamanho da estrutura do substrato, ali, o tamanho do haleto. Algumas coisas podem interromper, prejudicar essa interação do nucleófilo com o substrato. A natureza do grupo abandonador, que daí já ficou matado, por causa que isso está relacionado à basicidade. Mas isso aí fica para o próximo vídeo.